Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre como prevenir a trombose e os alimentos que podem te ajudar nisso. Então, o que é a trombose, né? A gente tem que começar por isso. Trombose é o coágulo que se forma dentro de um vaso, pode ser arterial, pode ser venoso. Normalmente quando a gente está falando de trombose, a gente está falando da parte venosa, mas também pode acontecer na arterial. O que a gente pode fazer para prevenir a formação desse coágulo, né? E por que é importante prevenir a formação do coágulo? Porque esse coágulo, quando ocorre na veia, ele pode se desprender e parar no pulmão, formando a embolia pulmonar, que é uma catástrofe, né? A gente pode morrer por causa de uma embolia pulmonar. Então a prevenção é muito importante. Ninguém quer ter um coágulo numa veia e de forma que possa ter uma embolia pulmonar. E a alimentação faz parte disso, mas eu tenho que lembrar que dentro da prevenção o mais importante é a movimentação. É importante caminhar, se movimentar, não ficar muito tempo parado. O uso de meia elástica pode ajudar, principalmente aqueles que já têm alguma doença circulatória venosa, e para aqueles que têm varizes, o tratamento das varizes também ajuda na prevenção da trombose. Mas vamos lá, pega esse vídeo, pega o link lá em cima, encaminha para os seus familiares, para os seus amigos, porque é importante saber os alimentos que vão te ajudar na circulação. Muita gente tem queixa nas pernas, tem dor, tem cansaço, tem peso. Pode não ser por causa de uma trombose, mas pode ser por algum problema circulatório. Eu falo bastante aqui no canal das doenças circulatórias, da má circulação, tanto arterial quanto venosa. Vou colocar alguns vídeos aqui que você pode assistir. E boa parte dos alimentos aqui são de fácil acesso. Todo mundo pode usar para diminuir o risco de uma trombose. O primeiro e o principal deles é a água e hidratação. As pessoas não tomam mais água como deveriam. Beber água é fundamental para a saúde vascular. O sangue, ele é líquido e com menos água ele vai ficar viscoso. E ficando viscoso, ele aumenta o risco de trombose. É recomendado pelo menos 8 copos de água por dia. Um outro alimento que pode ajudar bastante são os peixes ricos em ômega 3. Eu já tenho um vídeo inteiro aqui falando de ômega 3. Salmão, atum, sardinha são muito ricos nesse ácido graxo essencial que é o ômega 3. E o ômega 3 tem atividade anti-inflamatória, diminuindo o dano que acontece na parede desse vaso. Então consumir peixes ricos em ômega 3 pelo menos 2 vezes na semana pode ajudar bastante na prevenção de doenças vasculares periféricas. Um outro alimento super comum, disponível aí para todo mundo, é o alho. O alho ele tem propriedades anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, tem a alicina, a liina, tem também um efeito anti-inflamatório. São só efeitos benéficos para a circulação que podem ajudar a prevenção da formação de um coágulo. Então incluir o alho na sua dieta do dia a dia pode ajudar a promover a saúde vascular. I smell garlic on his breath. Além disso, o alho também pode ajudar a diminuir um pouquinho a pressão arterial, que também pode indiretamente melhorar a sua circulação. E aí, você gosta de alho? Quero saber. Coloca lá embaixo nos comentários. Eu tenho um vídeo inteiro falando de alho aqui. Um outro alimento interessante são as frutas vermelhas. E o que eu estou falando de fruta vermelha não estou falando maçã, né? Eu estou falando de framboesa, amora, morango. São frutas que têm um baixo índice glicêmico e são muito ricas em antioxidantes e flavonoides, que são substâncias que também diminuem bastante a inflamação. Esses compostos ajudam a proteger essas células da parte interior do vaso, melhorando a circulação. Então consumir frutas vermelhas frequentemente pode ajudar a prevenir a formação de doenças inflamatórias da parede do vaso, incluindo aí com efeito aí de diminuir muito pouquinho aí, mas também a formação de coágulos. Agora, eu não tenho nenhum vídeo aqui no canal falando especificamente das frutas vermelhas, eu tenho um vídeo falando dos alimentos antioxidantes. Se você achar que vale a pena eu gravar alguma coisa sobre o assunto, comenta lá embaixo que eu quero saber. And I've lived on berries
pigs and goats ever since. Outro alimento são nozes, amêndoas, sementes de chia, são ricos em vitamina E, e a vitamina E é um antioxidante importante para a saúde vascular. Mas além disso, também tem muitos ácidos graxos essenciais importantes, além de minerais que também são importantes na saúde vascular. Então adicionar uma porção dessas sementes na sua alimentação diária pode ajudar na saúde vascular. Folhas verdes escuras, então couve, brócolis, espinafre, todas essas são muito ricas em vitamina K. E a vitamina K é um cofator essencial na coagulação. A gente precisa da vitamina K para o nosso corpo funcionar adequadamente. E a regulação do balanço da coagulação, a gente precisa da quantidade adequada de vitamina K na nossa dieta diária. Algumas pessoas que estão usando algum medicamento anticoagulante, pode ser que seja necessário tirar a vitamina K da alimentação ou manter assim estritamente controlado a quantidade. Agora, no dia a dia de todo mundo, seria bom acrescentar as folhas verdes escuras no prato diário. Agora, um outro alimento super saudável, que eu já falei aqui, tem o vídeo e as pessoas acham que gostam, mas na verdade gostam de outra coisa, é o chocolate. O chocolate amargo, o chocolate mais puro, ele é muito rico em antioxidante e flavonoides. Agora, a maior parte das pessoas acham que gostam do chocolate, mas gostam sim do leite, do doce, do açúcar que vem junto com o chocolate. Mas aqueles que buscam o chocolate mais amargo estão buscando então o mais saudável, o mais rico em efeitos anti-inflamatórios. Então esse chocolate mais amargo ele pode ajudar também a baixar a pressão arterial e relaxar os vasos sanguíneos, melhorando então a sua saúde vascular. Então agora que você conhece os 7 alimentos mais importantes na sua saúde do ponto de vista angiológico, vascular, é bom você pensar no seu prato do dia a dia, como que você vai colocar tudo isso de uma forma saudável, para não exagerar em nada e não ficar com uma quantidade menor do que o necessário. Mas lembre-se que a dieta equilibrada é essencial e o estilo de vida também influencia demais. Tem vários outros fatores, como exercício físico, tabagismo e tudo mais que eu vivo falando aqui no canal. Por isso é muito importante você se inscrever lá embaixo, clicar no sininho para receber todas essas dicas. E fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.